Daniel Wittmann encarava a foto emoldurada em sua mesa. 20 anos de casamento capturados em um único momento, no jantar de aniversário de casamento, apenas 6 meses atrás. O sorriso radiante de Clary, o braço dele em volta do ombro dela, ambos com a aparência de quem tinha ganhado na loteria da vida. A amarga ironia não lhe escapava agora, sabendo o que sabia, carregando o peso das verdades que destruiriam tudo naquela fotografia. Destruí 2 vidas em uma noite, confessaria mais tarde a sua terapeuta, com a voz firme como granito. E faria de novo. Mas para entender o fogo, primeiro é preciso entender a base que ele queimou. Eles eram o casal perfeito da Oakwood High, o filho do gerente de projetos e a filha da artista, que de alguma forma combinavam. Daniel, metódico e constante mesmo aos 17 anos, havia abordado Clary com um cronograma de estudos com código de cores para a aula de química. Ela riu, o chamou de adorável e o beijou ali mesmo na biblioteca. 22 anos depois, aquele beijo os levou a uma casa colonial na rua Maple, 2 carros na garagem e uma vida que os vizinhos cochichavam com inveja. Daniel construiu a estabilidade do relacionamento tijolo por tijolo. Seu trabalho na Thompson Construction não era glamouroso, mas era confiável. Jornadas de 12 horas gerenciando projetos de construção permitiam que Clary se dedicasse ao seu trabalho de meio período no Centro de Artes Comunitário, ensinando cerâmica para aposentados e organizando noites de pintura e vinho. Seus amigos, em sua maioria outros casais da vizinhança, brincavam nos churrascos sobre Daniel e Clary serem o casal perfeito. Vocês dois fazem parecer tão fácil, dizia o amigo Connor, com uma cerveja na mão, observando-os se movimentarem na cozinha com uma sincronia perfeita. Por anos, tinha sido fácil, ou pelo menos Daniel pensava assim. As mudanças começaram sutilmente. Durante o jantar de comemoração do 20º aniversário de casamento, aquele da foto, Clary checou o celular 3 vezes durante o prato principal. Quando ele perguntou sobre isso, ela o dispensou com um gesto de desdém. Só confirmando o horário das aulas de amanhã, ela explicou apressadamente. Mas seu polegar se moveu rápido demais pela tela, o gesto prático de quem apaga mensagens. Depois vieram os momentos distantes na cama. Ela se virava, alegando exaustão, mas ele a flagrava com os olhos arregalados na escuridão, encarando o nada. Certa vez, no meio do abraço, ela suspirou não de prazer, mas com algo que soava perturbadoramente como resignação. Daniel se afastou, perguntou se estava tudo bem. Claro, ela respondeu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Só cansada. A mentira do supermercado começou há 3 meses. O trânsito estava horrível, então eu só voltei para casa, ela explicou de mãos vazias. Mas o aplicativo de trânsito no celular dele mostrava estradas livres, e ele encontrou Jennifer. Tomamos um café. Virou sua desculpa de terça-feira. Só que Jennifer havia se mudado para Portland 6 meses antes. Daniel se viu fazendo algo que jurara nunca fazer: checar os extratos do cartão de crédito conjunto. Nenhuma compra em comum. A quilometragem do carro dela, no entanto, contava uma história diferente. Quilômetros extras que não correspondiam aos destinos declarados. 20 aqui, 30 ali. Para onde ela estava indo? Ele ficava sentado em seu escritório na Thompson Construction, encarando as plantas, mas percebendo padrões no comportamento de Clary. A nova senha do celular dela. O jeito como ela começou a lavar a própria roupa, insistindo que as roupas de trabalho dele contaminariam suas peças delicadas. As aulas de yoga de quinta-noite que misteriosamente se transformaram em sessões particulares, e que ele era desencorajado a frequentar. Você está sendo paranoico, dizia para si mesmo. Mas seu instinto, o mesmo que o salvara de maus empreiteiros e fornecedores duvidosos, gritava ao contrário. O ponto de ruptura aconteceu em uma terça-feira comum. Ele saiu do trabalho mais cedo com uma enxaqueca, esperando descansar em sua casa silenciosa. Ao entrar na garagem, ouviu o estalo seco da porta dos fundos se fechando. Música lá dentro, encontrou Clary na cozinha, um pouco ofegante, com o cabelo amassado, apesar de ela afirmar que estava apenas limpando. Com a roupa do trabalho? Ele perguntou, reparando na blusa de seda dela. Eu ia me trocar, ela respondeu na defensiva com um tom de voz áspero. A casa estava impecável. A única evidência de qualquer atividade era uma xícara de café na pia, ainda quente. Clary não bebia café depois do meio-dia em todo o casamento. Ela alegava que isso a mantinha acordada. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, assim que ele chegou em casa, Daniel ficou parado no quarto, sentindo-se um estranho na própria vida. O celular dela vibrou no criado mudo. Antes que pudesse se conter, ele olhou para a tela. A prévia da mensagem mostrava apenas: isso foi perto demais.
Precisamos ser mais do que isso. O resto estava cortado. Quando Clary saiu do banheiro, pegou o celular da mão dela, alegando que era sobre uma festa surpresa para a mãe. O aniversário da mãe dela era dali a 8 meses. Daniel ficou acordado naquela noite, com Clary dormindo tranquilamente ao seu lado, e tomou uma decisão. Ele não a confrontaria sem provas. 2 décadas de casamento lhe haviam garantido isso. Mas ele descobriria a verdade, custasse o que custasse, seguindo seu instinto. Aquela de quem ela sempre o provocava nunca havia errado nas coisas importantes. Ele estava prestes a descobrir que estava certa também sobre isso. As câmeras eram menores do que Daniel imaginava. Connor, seu amigo empreiteiro e parceiro de copa ocasional, as instalou sob o pretexto de uma atualização de segurança. Estas são de última geração, explicou Connor, mostrando o aplicativo no celular para Daniel. Ativadas por movimento, visão noturna, armazenamento em nuvem. Seja o que for que você esteja procurando, você encontrará. Connor não perguntou o que Daniel estava procurando. Bons amigos sabem quando não insistir. Os 3 dias seguintes foram uma agonia. Daniel seguiu a rotina normalmente, dando um beijo de despedida em Clary todas as manhãs, perguntando sobre o dia dela todas as noites, mantendo conversas sobre os planos para o fim de semana e listas de compras. Tudo isso sabendo que as câmeras estavam gravando cada momento em seu quarto, sala de estar e cozinha. Ele notou coisas que antes lhe passavam despercebidas. Como Clary sempre o esperava sair primeiro de manhã. Como ela havia começado a sugerir que ele visitasse os pais com mais frequência. Como ela havia se tornado estranhamente insistente sobre sua próxima viagem de negócios a Chicago. Você deveria prolongar a viagem, ela sugeriu durante o jantar de quarta-feira à noite. Faça um fim de semana prolongado. Você merece um descanso. Desde quando Clary o incentivava a ficar fora por mais tempo. Na tarde de quinta-feira, Daniel estava sentado em seu escritório trancado na Thompson Construction, com o laptop aberto no aplicativo de segurança. Suas mãos tremiam enquanto clicava no primeiro alerta de movimento de terça-feira, o dia em que chegará mais cedo em casa. O horário marcado era 14h47. A figura que entrou em sua casa não era um estranho. Não era um colega do centro de artes. Não era algum jovem amante que Clary conhecera online. Era seu pai, Robert Wittmann, 63 anos, gerente de banco aposentado. Avô dos filhos da irmã de Daniel, o homem que ensinou Daniel a arremessar uma bola de beisebol, a apertar as mãos com firmeza e a olhar as pessoas nos olhos ao falar. Ele entrou na casa de Daniel usando a chave reserva que Daniel lhe dera para emergências. Moveu-se pelos cômodos como se fosse o dono, confortável e familiar. Foi até a cozinha, serviu-se de água da jarra que Clary sempre mantinha na geladeira e, em seguida, dirigiu-se ao quarto principal. O estômago de Daniel revirou. Sua mente buscava explicações inocentes. Talvez o pai estivesse checando alguma coisa. Talvez Clary tivesse pedido. Clary apareceu na tela. Ela praticamente correu para Robert, jogando os braços em volta do pescoço dele e o beijando com uma paixão que Daniel não via nela há anos. As mãos do pai percorriam o corpo da esposa com uma familiaridade prática. Eles estavam rindo de alguma coisa. A cabeça de Clary jogada para trás, o pai roçando o nariz em seu pescoço. Daniel correu para o banheiro e vomitou. Quando voltou para a escrivaninha, se obrigou a continuar assistindo. Eles foram para o quarto. O quarto dele. A cama dele. O lugar onde ele e Clary haviam planejado o futuro. A intimidade casual entre eles era pior do que a própria gravação. O jeito como o pai sabia exatamente como Clary gostava que tocassem em seu cabelo. Os apelidos carinhosos, querida do pai, meu bem de Clary. A conversa fácil depois, discutindo dia a dia como qualquer casal faria. Daniel quer que eu vá para Chicago com ele no mês que vem, Clary mencionou na gravação. Invente uma desculpa, respondeu o pai imediatamente. Estou ficando sem desculpas, Rob, respondeu ela frustrada. Só mais um pouquinho. Depois da sua festa de aniversário, podemos começar a fazer planos de verdade, assegurou ele. Daniel assistiu a 2 semanas de gravações. Seu pai o visitava todas as terças e quintas-feiras, exatamente os dias em que Daniel sempre trabalhava até tarde no projeto de desenvolvimento de Riverside. Eles tinham uma rotina. Robert chegava às 14h30 e saía às 17h. Depois tomavam banho juntos, apagando qualquer vestígio. Clary começava a preparar o jantar, agindo como a esposa perfeita. Em uma das gravações, quando Daniel chegava em casa às 18h, eles conversavam abertamente sobre ele. Ele é tão confiante, riu Clary. Às vezes me sinto mal. Não se sinta, respondeu Robert firmemente. Ele já teve 20 anos.
Agora é a minha vez. Mas e o seu próprio filho? Perguntou ela com um toque de incerteza. Ele vai ficar bem. Sempre foi resiliente. Além disso, ele é mais casado com o trabalho do que você, justificou o pai. Daniel pausou o vídeo. Seu pai acabará de justificar a esposa do filho, alegando que Daniel trabalhava demais. A mesma ética de trabalho que seu pai lhe incutira desde a infância. A gravação mais prejudicial era da terça-feira anterior. Eles estavam deitados na cama. Clary, com a cabeça no peito do pai, uma posição que ela alegava ser desconfortável quando Daniel a experimentara, Clary declarou com firmeza: depois da minha festa de aniversário, quero entrar com o pedido de divórcio. Tem certeza? Perguntou Robert. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula para adultério, mas só se comprovado. Se formos cuidadosos, posso alegar negligência emocional. Metade de tudo, mais pensão alimentícia, explicou ela. Já conversei com meu amigo advogado, revelou Robert em voz baixa. Podemos fazer parecer que a obsessão de Daniel pelo trabalho a afastou. Meu divórcio de Patrícia já está quase finalizado. Patrícia, a sua mãe. Eles planejavam destruir os 2 casamentos, as 2 famílias, e ir embora juntos. Daniel fechou o laptop e sentou-se na escuridão do escritório. A fúria que esperava não veio. Em vez disso, uma fria clareza o dominou. Eles queriam esperar até depois da festa de 40 anos de Clary, uma festa onde as 2 famílias se reuniriam, onde sua mãe provavelmente faria um discurso emocionante sobre casamento, onde seu pai brindaria aos valores familiares. Ele pegou o celular e percorreu os contatos até encontrar Jennifer Walsh, a advogada de divórcio que ajudara Connor durante a separação conturbada. Sua reputação era de eficiência implacável. Jennifer, é Daniel Whitman. Preciso da sua ajuda para destruir 2 pessoas que acharam que poderiam me destruir primeiro, disse ele quando ela atendeu. Em quanto tempo você consegue as provas? Perguntou ela. Só profissionalmente. Tenho vídeos. Horas de vídeos, respondeu ele. Então vamos enterrá-los, respondeu ela com satisfação. O escritório de Jennifer Walsh cheirava a couro e café, com um odor subjacente de destruição que parecia emanar dos arquivos do caso empilhados em todas as superfícies. Ela assistiu ao primeiro vídeo por 30 segundos antes de interrompê-lo. Já viu o suficiente, declarou ela, deslizando o acordo pré-nupcial sobre sua mesa de mogno. Esta cláusula de adultério é a prova de balas. Ela não recebe nada além do que trouxe para o casamento, que foi? Perguntou Daniel. De acordo com esses registros, cerca de $3.000 e um Honda Civic usado que você vendeu há 15 anos, ela respondeu depois de consultar suas anotações. Daniel não sentiu nenhuma satisfação, apenas uma determinação fria. E a festa de aniversário? Ele perguntou. Jennifer recostou-se, um sorriso malicioso cruzando seu rosto. Você quer destruição pública? Observou ela. Quero que a verdade seja exposta, corrigiu ele. O mesmo acontece comigo, observou ela, pegando um bloco de anotações. É assim que fazemos. Documente tudo. Cada mentira, cada mensagem de texto, cada transação financeira. Construa um caso irrefutável antes de agir. Os tribunais adoram provas, mas os júris adoram histórias. Você vai dar a eles os 2. Por 3 semanas, Daniel se tornou um ator de método em sua própria vida. Ele beijava Clary ao se despedir todas as manhãs, sentindo o gosto da traição em seus lábios. Jantava com os pais aos domingos. Seu pai cortava o assado enquanto dava conselhos sobre como manter o romance vivo no casamento. A hipocrisia deveria ser sufocante. Mas Daniel encontrou força em seu conhecimento secreto. Ele instalou câmeras adicionais. Pequenos detalhes indetectáveis que Connor adquiriu por meio de canais que Daniel não questionou. Gravadores de áudio no quarto de hóspedes onde Clary e Robert às vezes se refugiavam. Rastreadores GPS em ambos os carros. Todas as mensagens de texto enviadas por Clary eram armazenadas em um servidor na nuvem através do plano de celular da família, que ela havia esquecido que lhe dava acesso administrativo. As evidências eram esmagadoras e nauseantes. Mensagens de texto planejando seus encontros. Robert digitava que não suspeitava de nada. Clary respondia, por favor. Daniel não notaria se eu colocasse uma foto sua na mesa dele. Robert respondia, não me tente. Fotos que Clary enviava para o pai dele. Coisas íntimas e explícitas que Daniel implorara durante o casamento, mas que lhe foram negadas. Eu não sou esse tipo de mulher, ela sempre lhe dizia. Aparentemente, ela era exatamente esse tipo de mulher para o pai dele. Registros financeiros mostravam que o pai dele pagava pelos materiais de arte de Clary, que na verdade eram lingeries. Quartos de hotel nas raras ocasiões em que saíam de casa e uma conta poupança somente em nome dela.
Ela havia economizado quase $30.000 ao longo de 2 anos, tudo da conta de aposentadoria de Robert. O planejamento da festa de aniversário se tornou a fachada de Danielle. Clary queria tudo perfeito. Jantar para 50 pessoas, banda ao vivo, fotografia profissional. Ela lhe deu controle total sobre os elementos surpresa, incluindo uma homenagem em vídeo que ela pediu especificamente. Quero que todos vejam como nossa vida tem sido maravilhosa, disse ela a ele com entusiasmo, sem perceber que os nós dos dedos de Danielle embranqueciam enquanto ele apertava a caneca de café. Eles definitivamente verão tudo, respondeu ele cautelosamente. Ele contratou um editor de vídeo profissional, pagando em dinheiro vivo e fazendo-o assinar um acordo de confidencialidade. Juntos, eles criaram 2 apresentações. A primeira, uma bela montagem de 20 anos, fotos do casamento, férias, feriados, tudo ao som da música favorita de Clary. A segunda, inserida perfeitamente após os momentos em família, continha as imagens de vigilância, Clary e Robert na cama, suas conversas sobre o divórcio, as transferências financeiras, as mensagens de texto, tudo. 3 dias antes da festa, Danielle fez sua gravação final. Ele havia escondido uma câmera de alta definição no abajur do quarto, posicionada perfeitamente. Naquela quinta-feira, mandou uma mensagem para Clary dizendo que chegaria tarde em casa, inventando uma crise no conjunto habitacional Riverside. Depois, estacionou a 3 quarteirões de distância e esperou. Às 14h30, o Lexus do pai dele entrou na garagem. Danielle esperou 10 minutos, então se esgueirou até a porta dos fundos, ouvindo a conversa pelo áudio no celular. Depois de sábado tudo muda, Clary dizia animada. A festa? Perguntou Robert. Danielle vai para Chicago na segunda. Vou entrar com o processo enquanto ele estiver fora. Vou alegar abandono e negligência emocional. Meu advogado diz que com a documentação que tenho sobre a obsessão dele pelo trabalho, eu consigo tudo, explicou ela com confiança. Que documentação? Perguntou ele. Tenho mantido um diário há 2 anos. Cada noite em claro, cada jantar perdido, cada vez que ele escolheu o trabalho em vez de mim. Anotações retroativas para parecer um padrão, revelou ela. Garota esperta, elogiou ele. Aprendi com a melhor, respondeu ela com carinho. Danielle ouviu o pai rir, a mesma risada de quando ele tinha feito seu primeiro home run na liga infantil. O som da traição tinha uma melodia familiar. Ele voltou dirigindo para o escritório e ligou para Jennifer. Eles planejam entrar com o pedido na segunda-feira, informou. Então, nós atacamos no sábado. Tudo pronto? Ela perguntou. O acordo pré-nupcial, as provas, os papéis do divórcio, ele confirmou. Assinados por um juiz esta manhã. A beleza de uma prova irrefutável de adultério, ela declarou com satisfação. Danielle olhou para o convite de aniversário em sua mesa. Com letras douradas em relevo, a cor favorita de Clary. Por favor, junte-se a nós para comemorar o 40º aniversário de Clary. Uma vida bem vivida, Jennifer. O que acontece depois que eu fizer isso? Perguntou ele baixinho. Honestamente, sua vida explode. Mas às vezes, Sr. Whitman, uma demolição controlada é melhor do que esperar pelo terremoto, ela respondeu pensativa. Sábado seria o terremoto, mas Danielle seria quem colocaria as cargas. O Avod Country Club havia sido transformado na visão de elegância de Clary. Uma luz dourada emanava dos lustres de cristal, rosas brancas e gipsófilas adornavam cada mesa, e um quarteto de cordas tocava suavemente enquanto os convidados chegavam. Danielle estava na entrada, cumprimentando cada um com um aperto de mão e um sorriso que nunca vacilava. Danielle. Sua mãe, Patrícia, beijou-lhe a bochecha carinhosamente. Tudo está lindo. Clary deve estar tão feliz. Atrás dela, seu pai ajeitava a gravata, a azul que Danielle lhe dera no último dia dos pais. Filho, disse Robert, segurando o ombro de Danielle. Orgulhoso de você. 20 anos é uma conquista hoje em dia. Sim, respondeu Danielle, olhando diretamente nos olhos do pai. Lealdade é tão rara. Sua irmã Sarah chegou com a família, seus filhos correndo à frente. Os pais de Clary, ainda cheios de energia aos 70 e poucos anos, entraram radiantes. Amigos da vizinhança, colegas da Thompson Construction, alunos de Clary do Centro de Artes, 53 pessoas no total. Todos prestes a testemunhar um momento histórico. Clary fez sua entrada pontualmente às 7, vestindo o vestido vermelho que Danielle lhe comprará para o aniversário de casamento, o mesmo que ela nunca usará para ele. A sala irrompeu em aplausos. Ela circulou pela multidão como uma rainha, aceitando elogios e carinho, ocasionalmente cruzando o olhar com Danielle, provavelmente interpretando-o como um olhar apaixonado. Durante o jantar, Danielle se levantou para fazer o primeiro brinde.
Há 20 anos casei-me com minha melhor amiga. Achava que sabia tudo sobre Clary naquela época, mas o casamento é sobre descobertas, sobre aprender quem alguém realmente é por trás da aparência. Esta noite, quero compartilhar essa jornada com todos vocês. Clary enxugou os olhos. O pai dele ergueu a taça em sinal de aprovação. Às 20h45, Daniel se levantou novamente. Clary me pediu para criar algo especial para esta noite. Uma homenagem à nossa vida juntos. Passei semanas nisso, garantindo que nada fosse esquecido. Este é o retrato completo do nosso casamento, anunciou ele. As luzes se apagaram. A tela de projeção desceu. O vídeo começou. Por 3 minutos foi perfeito. Imagens do casamento se dissolveram em praias da lua de mel. A primeira casa deles, aquele pequeno apartamento acima da padaria. A formatura de Claire na faculdade, a promoção de Daniel a gerente de projetos, jantares de ação de graças e manhãs de Natal. Os convidados murmuraram em sinal de aprovação, vários enxugando lágrimas. Então a tela piscou. O primeiro clipe de vigilância foi delicado, quase inocente. Clary e Robert se beijando na cozinha. Por um momento a sala ficou em silêncio, processando o que estavam vendo. Então a mãe de Clary soltou um suspiro alto. O vídeo continuou. Imagens do quarto com data e hora registradas. As vozes de Clary e Robert preencheram a sala. Seu próprio, mas o filho, disse Clary com incerteza. Ele já teve 20 anos. Agora é a minha vez, respondeu Robert friamente. O caos se instaurou. Clary gritou, atirando-se em direção ao projetor. Daniel entrou em seu caminho, segurando os papéis do divórcio. Você queria documentos? Disse ele em voz alta, garantindo que todos ouvissem. Tenho documentos dos últimos 2 anos. Patrícia Whitman se levantou lentamente pálida. Caminhou até Robert, que gaguejava negações apesar das evidências serem exibidas atrás dele. Na cama do nosso filho? Ela perguntou baixinho. Então deu-lhe um tapa tão forte que o som ecoou pela sala. O pai de Clary teve que ser contido por 2 membros da equipe de construção de Daniel para não atacar Robert. A mãe de Clary ficou paralisada, assistindo a filha soluçar e implorar na tela enquanto as imagens de vigilância mostravam-na planejando pegar o dinheiro de Daniel. Desligue isso, implorou Clary desesperadamente, com o rímel escorrendo pelo rosto. Por favor, Daniel, desligue. Por quê? Esta é a nossa vida. Era isso que você queria que todos vissem, respondeu ele calmamente. O vídeo chegou ao áudio de 3 dias atrás. A voz gravada de Claire explicou. Tenho mantido um diário por 2 anos, todas as noites em claro, todos os jantares perdidos, todas as vezes que ele escolheu o trabalho em vez de mim. Anotações retroativas. Isso é fraude, anunciou Jennifer Walsh de sua mesa, que estava lá como acompanhante de Daniel. Fraude criminosa. Na verdade, o último clipe era daquela manhã. Claire ao telefone com alguém. Depois de hoje à noite, chega de fingir. 20 anos da minha vida desperdiçados com um homem que ama planilhas mais do que a mim. A tela escureceu. No silêncio, Daniel entregou os papéis do divórcio para Clary. Assine agora ou Jennifer vai prestar queixa por fraude e roubo. Sim, sabemos da conta que você e meu pai financiaram, afirmou ele com firmeza. As mãos de Clary tremiam enquanto assinava, sua assinatura mal legível em meio às lágrimas. Robert. A voz de Patrícia cortou o ar. Vou ficar com a casa, as contas de aposentadoria, tudo. Meu advogado entrará em contato com você na segunda-feira. Mãe. Sarah deu um passo à frente, colocando-se entre os pais. Como você pôde, pai? Como pôde fazer isso com o Daniel? Com todos nós? Robert olhou ao redor da sala, 53 pessoas o encarando com nojo, horror ou fúria. Seus amigos do golfe se afastaram. Seu irmão balançou a cabeça. Seus próprios netos pareciam confusos e assustados. Daniel, começou ele, desesperado. Não, interrompeu Daniel, virando as costas para o pai, um gesto mais violento do que qualquer soco. Para mim, você está morto. A segurança chegou. Daniel os havia contratado especificamente para essa possibilidade. Eles escoltaram Robert e Clary para fora separadamente. Os pais de Clary o seguiram, sua mãe apoiando o pai, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A sala esvaziou-se lentamente, os convidados indecisos entre oferecer condolências ou parabéns. Connor ficou, assim como Jennifer, e surpreendentemente a mãe de Daniel, eu suspeitava. Patrícia admitiu baixinho, tomando um gole de uísque. Não Clary especificamente, mas alguém. Ele estava diferente há 2 anos. Por que você não disse nada? Perguntou Daniel. Pelo mesmo motivo que você, suponho. Esperava estar errada, respondeu ela tristemente. Daniel olhou para a tela de projeção vazia, o fantasma do seu casamento ainda rondando sua mente.
E agora? Perguntou ele. Agora, disse Jennifer com firmeza. Você está livre. A casa é sua. Os bens são seus e jamais poderão ser recuperados. Mas a liberdade, Daniel aprenderia, tinha seu próprio peso. 6 meses depois, Daniel estava no que fora o escritório de seu pai, agora transformado em uma academia. A casa parecia diferente, não vazia, mas com um propósito. Cada cômodo havia sido recuperado, repintado, reformado. A cama queimou no quintal no dia seguinte à festa, substituída por uma que nenhum fantasma poderia assombrar. Clary havia desaparecido no Oregon, morando com uma prima que teve pena dela. A última notícia que Daniel teve por meio dos canais legais foi que ela estava trabalhando em um supermercado. Seus vínculos com o centro de arte foram cortados depois que o vídeo viralizou em sua pequena cidade. Alguém filmou a revelação da festa com o celular e postou online antes que o advogado de Daniel pudesse emitir as notificações de retirada de bens. O estrago estava feito. Seu pai morava em um apartamento-estúdio a 64 quilômetros de distância. Ele havia enviado dezenas de cartas, todas devolvidas sem serem abertas. Ele apareceu na porta de Daniel uma vez, 3 meses depois da festa. Daniel chamou a polícia e entrou com um pedido de medida protetiva. Robert Whitman era uma estranha que por acaso compartilhava o mesmo DNA. Patrícia prosperou em sua inesperada liberdade. Ela começou a viajar, vendeu a casa da família e comprou um apartamento no centro da cidade. Eu deveria ter feito isso anos atrás, disse ela a Daniel enquanto tomavam café. Eu estava tão ocupada sendo a esposa perfeita que me esqueci de viver. Sarah ainda lutava com a ruptura. Seus filhos perguntavam por que o avô não podia vir ao Natal. Ela havia escolhido o lado de Daniel, mas lamentava a perda do pai que pensava ter, é como se ele tivesse morrido, confidenciou a Daniel. Só que pior, porque ele escolheu isso. O telefone de Daniel vibrou. Uma mensagem de Jennifer. O juiz aprovou o acordo final. Clary não receberá nada. A tentativa do seu pai de contestar o acordo de divórcio da mãe também falhou. Vitória completa. Vitória. Daniel largou o telefone e olhou para a foto emoldurada em sua nova mesa. Não era de Clary, mas dele mesmo em uma trilha na montanha que ele havia percorrido no mês passado. Sozinho, mas não solitário. Quebrado, mas não derrotado. Sua terapeuta havia lhe perguntado na semana passada se ele se arrependia da revelação pública. Lamento que tenha sido necessário, respondeu ele pensativamente. Mas eles fizeram suas escolhas na minha cama, na minha casa, com a minha confiança como garantia. Planejaram me destruir silenciosamente em particular, deixando que eu levasse a culpa. Então, não me arrependo de ter deixado todos verem quem eles realmente eram. E se você pudesse fazer tudo de novo? Insistiu a terapeuta. Eu faria exatamente a mesma coisa, respondeu ele sem hesitar. A terapeuta assentiu, fazendo anotações. A raiva pode ser uma espécie de clareza, observou ela. Não é mais raiva, corrigiu Daniel. É a verdade. Eles me mostraram quem eram. Eu só me certifiquei de que todos os outros também vissem. Agora, de pé em seu espaço reconquistado, Daniel entendia as verdadeiras consequências da vingança. Não era satisfação nem arrependimento. Era silêncio. O silêncio depois de uma explosão, quando a poeira assenta e você percebe que ainda está de pé. Seu telefone tocou. Connor ligando. Noite de pôquer lá em casa. Topa? Perguntou Connor quando Daniel atendeu. Sim, disse Daniel, pegando as chaves. Estou dentro. A vida continuou. Diferente, marcada, mas sua. Enquanto trancava a porta atrás de si, Daniel pensou em Clary e em seu pai. Provavelmente em algum lugar, tramando seus próximos passos, culpando todos, menos a si mesmos. Ele havia exposto a traição deles diante de todos que conheciam. Eles perderam tudo: reputação, família, segurança financeira. Mas Daniel também havia perdido coisas. Um pai, uma esposa, a ilusão da vida que construíra. A diferença era que ele escolhera suas perdas, controlara sua demolição, e daquelas cinzas, estava construindo algo novo, algo honesto.